Olá, gente. Na última live, nós falamos no capítulo 38 sobre a profecia contra Gog. Que Gog era uma das cidades mais importantes que existia numa terra chamada Magog. Era um dos reinos mais poderosos que ali haviam. E Gog sempre fazia alianças com outras nações, como, por exemplo, Ros, Meseque, Tubal, Put, os etíopes, os persas e pessoas de Gomer, de Torgama. Esses eram os povos com quem Gog fazia aliança ali na terra de Magog. E que estes exército tão poderoso que eles viriam sobre Israel. E isso por entenderem que Israel era um povo que não possuía capacidade de se autoproteger, uma vez que eles estavam habitando num monte, no alto de um monte, e que a cidade não era cercada por muralhas. A cidade não tinha portas com ferrolhos, grilhões. Então eles achavam que o fato de não haver muros, de não haver portões, seria muito fácil invadir Israel. E uma vez que a nação ela era precária, homens preparados para a guerra, porque a grande maioria dos homens em fase de guerra, esses morreram em vários momentos da história, conforme nós vimos até aqui, e que em sua grande maioria eram mais crianças ou os idosos que permaneciam com as mulheres. O fato de serem poucos e da cidade não ter muros fazia com que Gog tivesse essa visão equivocada sobre Israel. E essa narrativa, ela de uma forma bem peculiar, ela refere-se a eventos que irão se cumprir. Algumas pessoas acham que na primeira parte da tribulação que vai sobrevir sobre a terra, e que é quando surgirá o anticristo, num período em que ocorrerá grande dilema na parte do Oriente, e que levantará o anticristo com uma proposta de paz muito boa, e que durante 7 anos eles terão assinado um acordo de paz. Inclusive, neste período, será reconstruído o Templo de Jerusalém. Esta é uma visão que algumas pessoas têm. E há um outro grupo que acha que não, que esse acontecimento ele virá antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Não é no período da tribulação. Fato é que a cidade de Gog, ela era uma cidade que achava-se sobremaneira imponente. Então, nós veremos agora no capítulo 39 de Ezequiel sobre a queda de Gog. E o capítulo diz a seguinte: Filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Farei que te volvas e te conduzirei. Te farei subir do lado norte e o trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair a tua flecha da tua mão direita. No monte de Israel cairás, tu, todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Toda espécie de aves de rapinas e animais do campo te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei. Quando diz que Deus vai fazer cair da mão esquerda o arco,
e das flechas à mão direita, é porque com a mão esquerda eles achavam que era a mão que tinha o poder, porque é a mão que conduz a força e a segurança para a flecha que seria tirada. E quando diz que as flechas da mão direita irão cair, é porque tudo aquilo que Gog acha que ela tem de poder, de direcionamento, de esperteza para lidar com aquela situação ou com qualquer outra nação, ela não vai valer. Ela, diante daquele povo de Israel, não será nada, porque com Israel há um Deus que cuida daquele povo. Então não adianta ele ter um braço forte que segura em sua mão esquerda o arco e ter a presteza na mão direita para direcionar as flechas, as quais ele pretende atingir o povo de Israel, sendo que Deus guardará o povo de ser atingido pela aqueles soldados que serão conduzidos à terra de Israel para irem de encontro ao povo, para eliminá-los. E quem vai fazer isso é o Senhor Deus. E Deus fará que tanto Gog quanto as nações com quem ele faz aliança, as demais nações que fazem parte da terra de Magog, essas caiam por terra. E uma vez que os soldados feridos e mortos a espadas, estes cairão no campo aberto. E o que acontecerá? A carne daqueles soldados servirá de alimento para aves de rapina, como urubu, águias e demais animais que se alimentam de presas mortas, né? De carne. E quando fala, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor, significa que não apenas aqueles que foram de encontro para destruir Israel receberão o tratamento do Senhor. Pelo contrário, a fúria do Senhor recairá inclusive lá na origem, de onde é que vem Gog e essas demais nações, que são povos que vêm de outras terras, muitas delas além mar. E saberão que eu sou o Senhor, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Essa narrativa aqui, ela mostra que Deus destruirá a aliança firmada entre Gog e todas as demais nações de Magog, que Deus aniquilará tanto Gog como as nações que se levantam contra Israel, que assim que as armas de todas essas nações, elas não são imponentes e não são capazes de derrotar o Deus, o Senhor de Israel. E além de destruir este povo à espada, Deus enviará fogo na cidade de Gog e em toda a terra. Deste modo, todos os descendentes serão extintos da face da terra. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão todas as armas, escudos, paveses, arcos, flechas, bastões de mão e lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aqui, quando diz que vai queimar todos esses instrumentos de guerra, que em sua grande maioria
era feito de madeira, como os bastões de mão e de lança, como os arcos e as flechas, é porque Deus está mostrando que toda aquela capacidade, aquele poderio que Gog tinha, toda aquela capacidade de armamento que eles e todas as nações em volta juntas possuíam, não era capaz de lidar com Israel por causa do Deus que cuida de Israel. Mas que mesmo sendo grande, numeroso e rico em armamento, estes não são nada diante da grandeza, da majestade, do tamanho do Deus poderoso. E o Senhor diz: desse modo farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E isso será de advertência de que nunca mais deixará profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Isso não servirá apenas para que outras nações saibam que Deus é um Deus poderoso, que foi capaz de acabar com uma cidade tão grande quanto Gog e seus aliados, mas para mostrar que o Deus, para o próprio povo de Israel, de que ele é Senhor sobre eles e que ele não abrirá a mão deste povo que ele separou para ser dele. E uma vez que eles, ao verem aquilo, eles se sentirão advertidos de que o Senhor jamais vai deixar que eles novamente venham a profanar o santo nome do Senhor. E isso fará com que todas as nações saibam que o Senhor é santo e é o Deus, o Rei de Israel. E depois de tudo isso acontecer, há uma parte que narra sobre o sepultamento sobre todos esses povos que vieram de Gog para lutar contra Israel. E a narrativa diz o seguinte: naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, no oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e as suas forças, e lhes chamarão o Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Se vai gastar 7 meses para enterrar todas as pessoas, por aqui dá para se perceber o número de pessoas que fazem parte desse exército de Gog e seus aliados. É um número extremamente grande. Sim, todos os povos da terra para o sepultá-lo. Ser-lhe-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no Vale das Forças de Gog. Também o nome da cidade será o das Forças. Assim como aquele vale onde as pessoas serão sepultados será chamado de o Vale dos Viajantes ou o Vale das Forças, as pessoas que ali forem sepultadas também serão conhecidos como o Vale das Forças de Gog. Com isso, o Senhor não só eliminará o exército do povo, com essa prática de matá-los à espada, mas com o fato deles enterrarem os corpos de todas estas pessoas, mostra que o Senhor fará com que a terra passe por uma purificação de todo o mal. Faça com que ela seja limpa
do terror que abateu sobre ela, pela qual aquela terra tenha passado. Porque no revolver da terra, para que os corpos sejam enterrados, a terra manchada de sangue, essa seja revirada e o sangue acaba sendo desapercebido no revolver da terra. E ao enterrar os ossos, faz com que o mal, aquela imagem de terror, de humilhação, de grande tortura, ela seja banida da visão dos homens. E isso trará paz aos filhos de Israel, porque dessa forma o Senhor imporá a paz. E quanto o queimar das armas mostra que o Senhor, ele não quer que Israel ele fique preparado para ficar guerreando com outros povos, mas ao contrário, o Senhor quer que esse povo ele se volte exclusivamente para ele, porque se ele andar com os olhos voltados para o Senhor, sem praticar iniquidade, sem cometer pecado, não haverá necessidade mais do Senhor tratar com a terra dessa forma tão terrível, em que muitos morrerão, e que, para que essa não fique exibindo o mal, ela tenha que ser trabalhada pelo homem. E no mesmo capítulo fala sobre o grande sacrifício do Senhor. E neste capítulo, Ezequiel diz ao Senhor o seguinte: fale às aves de todas as espécies e a todos os animais do campo para juntarem e virem de toda parte para o meu sacrifício, que ele as eu oferecerá no monte de Israel. Quer dizer, que o Senhor, através do que ele está falando, oferecerá as aves, que é de alimentar-se dos corpos daqueles soldados que tinham sido mortos à espada. Porque quando eles estiverem comendo, fala: comereis da carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Significa que o sacrifício que o Senhor oferecerá a elas será um sacrifício cheio de gordura, e essas se fartarão e se embriagarão com tanto sangue e com tanta carne de pessoas mortas. E que essa mesa, ela foi preparada para o Senhor. E eles se fartarão tanto dos cavalos quanto dos cavaleiros, todos eles valentes das guerras. Nisso, a glória de Deus virá a ser manifesta entre as nações, porque todos ainda saberão que o Senhor convocou um exército dos céus, de animais, de aves, de águias e de animais do campo, para se alimentarem daqueles corpos. E com isso, eles verão o poder do juízo do Senhor, que será executado pela própria mão de Deus, que sobre esse povo será descarregado. E desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que o Senhor é Deus. E isso firmará na memória deles o tamanho do poder de Deus, que fez com que nações inteiras perdessem os seus homens, os seus valentes, seus reis e seus príncipes, para que ela pudesse ser salva. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados ao exílio, por agirem perfidamente contra o Senhor, e que Deus escondeu deles o rosto e os entregou nas mãos de seus adversários. Mas que, segundo as suas imundícias e transgressões, foi que o Senhor agiu com todo o resto.
mas que ao mesmo tempo essa imagem servirá para mostrar que Deus tornou a mudar a sorte de Jacó e se compadeceu da casa de Israel. Porque Deus fará com que a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó venham à imagem daquele povo e que eles percebam que o Senhor prometeu que faria daquele povo uma grande nação e o Senhor os livraria e que eles habitariam em segurança. E diz: e terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e que se rebelaram contra mim, quando habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, que ao trazê-los de entre os povos, das terras de seus inimigos, e vindicado neles minha santidade, perante muitas nações, saberão que sou o seu Deus, quando virem que eu os fiz vir para o cativeiro entre as nações, os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles, não esconderei o rosto, mas derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Desculpa. Deus mostra que sim, Deus tratou com Israel. Fez que eles fossem levados cativos para diversas terras. Fez com que eles ali sofressem amargamente. Fez que muitos padecessem. Fez com que muitos perdessem a sua vida. Mas aqueles que restarem, esses terão a certeza de que o Senhor os ama. E mais ainda, eles serão cheios do Espírito do Senhor. E a casa de Israel, ela terá o revivo, o gozo de ser filho do Senhor dos Exércitos. Esse é o capítulo 39 de Ezequiel. No Ezequiel 40, 43, será feito numa live só. Eu aguardo vocês para uma próxima apresentação. Amém?